Uma boa noite a todos. Eu mandei levantar aqui porque aquela foto que estava aqui parece que eu sou velho, né? Então não era isso. Vamos corrigir isso. Vamos corrigir, né? Bom, como todo mundo está ansioso, né? Para saber da ansiedade. Como o João falou, a ansiedade é o sintoma mais comum que temos na nossa vida, né? Faz parte da nossa vida. A gente fica ansioso ao receber uma notícia, ao dar o primeiro beijo na namorada, ou o contrário, no namorado, né? O fato de vir falar aqui na frente sempre nos dá ansiedade. Né? Isso é difícil, mas... E o que é ansiedade? A gente costuma dizer que a ansiedade é uma preocupação vazia. É uma aflição, algo que nos atinge o pensamento, né? Essa inquietação nos visita, nos lembrando que a gente deve policiar os nossos pensamentos, nos ligando com o alto, porque a gente sempre tem intuição dos espíritos, bons ou maus, dependendo das nossas atitudes, né, do nosso merecimento. Porque essa ligação com Deus nos dá tranquilidade, energia, harmonia e paz, né? E ao contrário de que muita gente pensa, a ansiedade nem sempre é ruim. Porque existem pessoas que elas são tocadas pela ansiedade, elas são impulsionadas pela ansiedade. Então, se você tirar toda a ansiedade daquela pessoa, ela se acomoda e não produz mais nada. Então, essa acomodação acontece porque o ansioso, ele não vive o agora. Ele vive sempre o amanhã, ele vive no futuro. E é sempre de uma maneira negativa, né? Como o Marão lembrou, ele fala, hoje tudo está bem. E amanhã? Ontem o Corinthians perdeu só de 2-1. E a semana que vem? Como é que fica? Então, é uma situação que judia, né? Que é sempre de uma maneira que a gente não acredita e assim a gente não vive bem com o presente. Que a gente uma das causas da ansiedade é a nossa preocupação em esperar muito, às vezes, de outras pessoas ou de acontecimentos. A gente quer cuidar de tudo, tomar conta, né, de tudo e de todos.
e as coisas não precisam ser diferentes só porque não nos agrada ou porque nos faz sofrer, né? Então a gente tem que pensar nos sintomas da ansiedade que nos fazem sofrer. Quer dizer, os sintomas que podem ser bastante desagradáveis, né? Nos fazendo, que eles podem ser mentais ou físicos, e nos fazem sofrer, porque a gente quer cuidar de tudo e de todos, como eu falei, e querendo cuidar também até do passado e do futuro, coisas porque a gente não vive, o ansioso não vive o dia de hoje, então ele quer cuidar todo o tempo e só causa sofrimento, né? Existem também causas espirituais que podem ser reflexo de traumas, de existências passadas, né? Às vezes a pessoa está num ambiente escuro, numa sala fechada, num quarto fechado, e aí como que cochicham no ouvido dele. Você lembra quando aconteceu, estava assim, e alguém te atacou e você morreu? E ele entra em desespero, tendo, né, o que a gente chama de pânico, de síndrome do pânico. Não é raro no meu consultório o paciente entrar e falar: eu posso deixar a porta aberta? Que eu me sinto mal se fechar a porta. E às vezes é um sofrimento tão grande de desespero que um irmão meu que se trata, né, de síndrome do pânico, ele uma vez estava com uma camiseta nova, dessa de coisa redonda, né, vestido. Deu um desespero tal nele que ele não conseguiu tirar a camiseta. Ele pegou uma tesoura e cortou a camiseta novinha, cortou a camiseta. Tal era o desespero, né? Porque os sintomas mais comuns são formigamento nos braços, às vezes no rosto, dispara o coração, falta de ar, dor no peito, dor no estômago, dor de cabeça, sudorese, impressão que vai desmaiar ou que vai morrer. São todos influenciações negativas, né? E a ansiedade, ela caminha sempre ou para uma depressão, ou para um pânico, para um transtorno obsessivo compulsivo, né, o famoso TOC, neuroses, etc., né? E essas situações da ansiedade nos leva a uma angústia tal que Emmanuel falava que a ansiedade era o sintoma mais desafiador, que era como se fosse um corrosivo da alma, né? Tal era
levava a pessoa ao desatino e não permitia que ele vivesse a sua vida em plenitude, né? Tal era as condições negativas da ansiedade, né? E nós podemos também comparar a nossa mente com a parábola do semeador, né? Porque nós recebemos influência dos espíritos, né? Lembrando que Jesus foi e ainda é o maior semeador, né? E vai depender de como nós vamos, como vai ser o nosso solo, né? Na mente, que vão receber essas sementes divinas, né? Sementes espirituais. Então, tudo vai depender do solo que a nossa mente receber. Então, existem aquele solo impermeável, né? Que é aquela pessoa que não tem fé, não acredita em nada. Então, ele ouve intuições, ouve conselhos, ouve palestras, tudo, mas nada retém. Então, não germina aquela plantação, porque tudo que a gente planta, a gente tem que colher. E depois tem o solo com os pedregulhos, né? Que naquele pedregulho já tem pouco espaço de terra, então a semente cai, né? Os ensinamentos, a pessoa já tem um pouquinho de fé, né? Mas ouve, não, com a pouca fé que ele tem, então aqueles ensinamentos não têm raízes, elas não se fixam e não germina, fenece, né? Então desaparece. O terceiro solo seria o solo tem do pedregulho dos espinheiros, né? Então, esse solo com os espinheiros, o espinheiro é planta, então já tem um solo em que dá para germinar, para crescer as raízes e crescer alguma coisa. A pessoa que já tem um pouco de fé, que vem, assiste uma palestra em algum lugar e sai todo embevecido, tá certo que 10 minutos depois a gente pergunta, não sabe nem sobre o que o orador falou, mas tem um pouco de lugar para crescer. Só que aí esses conhecimentos são abafados pelos estou esquecendo do nome dos espinheiros. Sumiu. Acho que deve ser da idade do cara lá. Então, essa plantinha, esses conhecimentos que começaram a crescer, eles são abafados pelos espinheiros. E o que são esses espinheiros? São as nossas ansiedades e as nossas imperfeições morais, né? Claro, né? E qual é o tratamento da ansiedade? Existem alguns tipos.
de tratamento. Existe o tratamento medicamentoso, né, com os antidepressivos, os ansiolíticos. Existe o tratamento psicológico. A Bruna não está aí, né? Ela está aí dentro. Então, conversar com a Bruna. E existe o tratamento espiritual, né? Tratamento espiritual com passe, com água fluidificada, com o Evangelho no lar, com o conhecimento através dos estudos, dos livros, das palestras, dos conselhos, né, das conversas com as pessoas em condições de ensinar, e o melhor tratamento, que é a prece, né, que é o que nos sustenta sempre, né? E a gente pode simbolicamente dividir a nossa mente em 4 departamentos, né? O departamento do desejo, o departamento da imaginação, o departamento da inteligência e o departamento da memória. Então, claro que o departamento do desejo, aquilo que a gente planeja, a gente quer para a nossa vida, né? O departamento da imaginação é o como a gente vai fazer para conseguir realizar aqueles nossos desejos. O desejo da inteligência é a nossa cultura, a educação, que vai nos dar condições melhores de vivermos. E, claro, o departamento da memória, que é onde vão ficar fixados todas as nossas vivências, né? Todo o nosso aprendizado e as nossas necessidades. Só que acima desses 4 departamentos, nós temos o gabinete da vontade, que é a maior das nossas necessidades, porque sem a vontade nós não conseguimos funcionar os 4 departamentos. Então tudo está subjugado à nossa vontade. A nossa vontade é a maior potencialidade que nós temos. Existe sempre uma ideia ou um objetivo da própria religião, né, que seria mudar os nossos traços de caráter, né? Então eu trouxe só para dar uma pincelada. Isso aqui nós tivemos no curso de terapia de vida passada, né? Então, o que significa cada doença dessas, das nossas ansiedades aí, né? Então, a depressão. Qual que é o traço de caráter da depressão? É a prepotência, porque nem sempre a vida faz o que a gente quer, né?
a vida às vezes nos contraria e a nossa prepotência nos faz entrar em depressão. As psicoses, normalmente, que eu não falei em psicose aqui, mas as psicoses normalmente é pela intolerância. É aqueles pacientes que não aceitam regras, não aceitam cumprimento de lei, nada, né? O toque, o transtorno obsessivo compulsivo, aquelas ideias, é orgulho, a prepotência, porque a vida critica, não faz aquilo que a gente quer. Então, as próprias manias que acontecem é para nos humilhar, para judiar do nosso orgulho, né? Nos fazer sofrer com isso. E a síndrome do pânico, síndrome do pânico, que é um exagero da ansiedade, o traço de caráter é o egoísmo, porque a vida não corresponde às suas expectativas, né? Não vem para ele tudo que ele gostaria, e a pessoa então se rebela, né? Lembrando que tudo tem uma causa, né? A epilepsia, o traço de caráter orgulho, sedutor, né? E as neuroses, que é comum, a gente chama de os normóticos, porque todos nós temos certas neuroses, é também o orgulho, a inveja da felicidade dos outros. Quer dizer, a gente fica sempre se comparando aos outros, e é claro que sempre vai ter alguém mais bonito, mais alto, corpo mais sarado, mais inteligente, melhor solucionado na vida. Então a gente fica com o orgulho um pouco ferido, né? Nos comparando, e certamente vai nos trazer infelicidade. Uma das coisas que é comum nas pessoas que dá ansiedade, muitas vezes é o medo da morte, né? Todos, a grande maioria tem medo da morte. Então eu vi uma historinha aqui sobre partida e chegada. O Victor Hugo disse, poeta francês: quando estiver no túmulo, poderei dizer, como tantos outros, terminei minha jornada, e não terminei minha vida. O túmulo, a minha jornada recomeçará no outro dia de manhã. O túmulo não é um labirinto sem saída, é uma avenida que se fecha no crepúsculo e volta a abrir na aurora. Quando observamos da praia um veleiro a afastar-se da costa, navegando mar adentro, impelido pela brisa matinal, estamos diante de um espetáculo de rara beleza. O barco, impulsionado pela força dos ventos, vai ganhando mar azul e nos parece cada vez menor. Não demora muito e só podemos contemplar um pequeno ponto branco na linha remota e indecisa, onde o mar e o céu se encontram. Quem observa o veleiro sumir na linha do horizonte, certamente exclamará: já se foi. Terá sumido, evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O barco continua do mesmo tamanho
e com a mesma capacidade que tinha quando estava próximo de nós. Continua tão capaz quanto antes de levar ao porto de destino as cargas recebidas. O veleiro não evaporou, apenas não o podemos mais ver. Mas ele continua o mesmo. E talvez no exato instante em que alguém diz, já se foi, haverá outras vozes mais além a afirmar, lá vem o veleiro. Assim é a morte. Quando o veleiro parte, levando a preciosa carga de um amor que nos foi caro, e o vemos tumir na linha que separa o visível do invisível, dizemos, já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O ser que amamos continua o mesmo. Suas conquistas e afeições persistem na nova dimensão espiritual. Nada se perde, a não ser o corpo físico de que não mais se necessita. E é assim que no mesmo instante em que dizemos já se foi, no além, outro alguém dirá, já está chegando. Chegou ao destino, levando consigo as aquisições feitas durante a vida. Na vida, cada um leva sua carga de vícios e virtudes, de afetos e desafetos, até que se resolva por desfazer-se do que julgar desnecessário ou incômodo. A vida é feita de partidas e chegadas, de idas e vindas. Assim, o que para uns parece ser a partida, para outros é a chegada. Conforme escreveu o poeta francês Victor Hugo, o berço tem um ontem e um túmulo um amanhã. Assim, um dia, todos nós partimos como seres imortais que somos, ao encontro daquele que se criou, que nos criou. E eu vou deixar como fim uma frase que eu ouvi há poucos dias e gostei. Se o interior está em paz, o exterior tanto faz. Obrigadão por todos.